Vivemos em uma época que somos constantemente estimulados a responder rápido, a produzir, a antecipar, a dar atenção a um monte de gente ao mesmo tempo, né? Por conta do celular. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre os danos mentais e como o comportamento da gente, que teve que ser transformado em tão pouco tempo por conta dessa nova era, né? De internet e tal, tá deixando a maioria das pessoas com o psique meio bagunçado. Fica comigo aqui até o final que a gente vai falar sobre isso hoje. E mesmo quando o corpo da gente já dá um sinal de que a gente tá precisando parar um pouco, né, respirar, fazer exercício de respiração, eu indico muito isso, gente. Tem uma frase que eu li há muitos anos atrás e ela ficou na minha vida para todo sempre. Porque quando eu vejo que eu estou agoniada, porque é muita demanda nessa coisa toda da gente ter que estar o tempo todo com aquele celular na mão e tem que responder um, tem que responder outro. Eu sou terapeuta, então eu trabalho sozinha, eu não tenho um atendente que vai me ajudar a ver o que o cliente está chegando. Então, quando chega um cliente através do YouTube, ou através do Instagram, ou através do WhatsApp, então nas redes pessoais, né, que a gente encontra, né, nas relações interpessoais mesmo, eu vou estar encontrando gente e tendo que estar respondendo todo mundo, né? Então isso dá um aceleramento na cabeça, né? Essa aceleração, né, gera ansiedade. É fato, né? Imagine que teu corpo está precisando de um tempo para organizar, para descansar, mas você não está dando esse tempo para ele, porque nesse tempo você está fazendo o quê? Você está tendo que estar o tempo todo autoestimulando a sua mente até para ser criativo, para poder responder toda essa demanda, acompanhar, né, toda essa demanda que ele lhe vem, né? Então a possibilidade de você entrar numa crise de ansiedade fica iminente. Por isso que eu peço sempre para todo mundo, respira e não pira, entendeu? Dá um tempo, faz o que dá para fazer em cada momento, entendeu? Os clientes já aproveitando aqui, já dizendo a dica, quando eu estiver demorando para responder é porque tem muita gente que chegou primeiro e eu vou ter que dar sequência a quem vai chegando primeiro, não é isso? Para poder organizar. E eu quero propor isso a você, botar essa organização, né? Dar prioridade, fazer a coisa com mais presença. Quando chegar o momento, hoje, pronto, um exemplo, acordou, é café da manhã, geralmente, não é? Escovar o dentinho e tal, café da manhã. Pronto, então faz isso, só tu e essa coisa que tu tem que fazer agora, sem botar mais outros elementos, entendeu? Trazer mais elementos, por exemplo, botar vídeo para assistir enquanto come, né? Esse tipo de coisa eu também gosto, eu também faço de vez em quando. Mas quando eu percebo que aí é que tá o lance da coisa, é você perceber que tem momentos que você tá mais centrado, que você tá mais tranquilo, que não tá rolando algum aceleramento na sua mente. Por quê? Porque você tá num momento que tá tudo organizadinho. Mas tem dia que vira tudo, né? Que você por acaso não dormiu direito, já acordou, já tem muito compromisso hoje na sua agenda, coisa que você vai precisar fazer que não está na sua rotina do dia a dia. Isso tudo já vai gerar uma instabilidade. Então, nesses dias, o indicado é já começar. Já hoje comece respirando. Isso é para todo dia, seria ótimo, mas eu sei que a gente não faz. Então eu tô querendo dar aqui uma dica para quando o dia tá agoniado, você já pare tudo que estiver fazendo. Respira. Segura o ar. Conta até 10 mentalmente e solta esse ar. Bem devagar. Pronto, isso aí, tu repete 3 vezes esse exercício. Na hora você já sente. Porque quando você bota o ar para dentro, você oxigena o cérebro. Eu tenho falado muito isso sobre respiração nos meus vídeos, exatamente porque eu sei que é eficaz, entendeu? Não tem coisa melhor. Agora, quando você já está no meio de uma crise de ansiedade, aí sim, talvez só a respiração não vai ajudar. Vai acalmar um pouco os ânimos, mas não vai tirar os sintomas que você está sentindo, né? O vídeo anterior, não sei quem viu, aqui, que tá me assistindo nesse,
se quiser dar uma assistidinha, porque aí ele foi mais especificamente falando sobre a ansiedade, né? E como ela começa lá na cabecinha da gente. Então, quem não assistiu, assiste lá. Mas eu tô querendo trazer mais a ideia de fazer você pensar sobre todos esses elementos que a gente tem no dia a dia. E como isso tudo traz essa coisa dessa demanda o tempo todo, de você ter que estar o tempo todo fazendo, entregando, respondendo, resolvendo, se antecipando a fatos. Como tudo isso gera essa coisa, né? Que eu indico é respiração. É quando no dia que está mais com a agenda cheia, você para e começa a tipo, calma, eu vou fazer 3 coisas só dessas coisas que eu tenho que fazer hoje. Não marque muita coisa no mesmo dia, não invente muita atividade para você no mesmo dia. Isso é sobrecarregar. O ser humano, ele precisa de pausa. Esse povo que é da yoga, esse povo que faz isolamento, né, de passar alguns dias isolado num tempo só, que faz jejum, faz esse tipo de coisa. Isso tudo é exatamente para desacelerar. Então, por que não trazer essas ideias para o nosso dia a dia, não é? Quando começa o dia, já começa logo dando essas 3 respiradas, porque isso já organiza teu sistema nervoso, né? Começou o dia, já começou aquela agonia toda, aquela coisa toda de celular, de carro, ligando, respondendo, de filho para voltar para a escola, aquela demanda toda que toda mãe sabe o que eu tô falando, né? Mas eu sei que tem muito pai também que já começa o dia também com coisas, é ele que já leva as crianças para a escola e tal. E quem não tem criança também, mas que também tem a sua própria vida nesse sentido, que é acelerado também, porque o ser humano, ele é doador, né? A gente vive nessa situação de ter que estar fazendo alguma coisa para servir, né? Seja através do trabalho da gente ou porque isso é nosso, né? A gente veio para cá, eu acredito nisso, né? Que a gente tem uma grande comunidade aqui vivendo, né? Até separado por continentes, mas de todo jeito você tem aquela comunidade que você está inserido, né? E ali não tem como, só se você tiver com algum probleminha, né? De isolamento social e você está precisando estar sempre se recolhendo. Esse recolhimento é saudável, tá? Eu não estou querendo dizer que você que se recolhe mais tá com um problema, não necessariamente, né? Tem que avaliar, porque tudo cabe em um olhar interessante sobre tudo de verdade, é se observar. Aquilo tudo, os seus comportamentos estão saudáveis, né? Vale muito a gente fazer essa auto-observação. Isso que eu venho fazendo está me trazendo o quê, né? Fazer essas perguntas, porque às vezes a gente se compromete demais com muita coisa, né? Então a gente acaba sim entrando em bug, a cabeça da gente buga igual um aparelho de celular. Entendeu? Ela começa a apresentar problemas, ela começa a apresentar defeitos. Então é interessante que a gente, antes disso tudo começar, a gente comece a fazer esse exame de se observar. Seja um observador de você. Procure entender isso que eu estou trazendo, que eu estou fazendo, me traz o que de benefício. Por exemplo, quando você fica totalmente disponível do seu horário para qualquer pessoa que chegue, né? Eu já fui uma época, eu posso falar sobre isso porque eu tenho propriedade para falar. Eu tive uma época da minha vida que eu sempre tive essa coisa de querer ajudar o próximo muito forte em mim, né? Então, assim, eu não sabia dizer não, tinha esse probleminha de dizer não, né? Hoje eu sei o quanto é saudável, né? Importante, e até para que você saiba de verdade quem é que está por perto, quem te valoriza de verdade, que vai entender quando tu disser não, entendeu? A gente está sempre pensando que a gente está a vida toda à disposição de todos, tendo que sempre estar dando sim. Alguém chega na tua porta pedindo alguma coisa, você tem que estar disposto a dar, né? Sempre. Tu vai pedir uma coisa, vai pedir um conselho, vai pedir uma ajuda. Eu sabia costurar, eu sei, né? Eu não costuro mais, mas eu sabia costurar, tinha máquina. Então alguém tinha, olha, trouxe esse negócio aqui para tu fazer para mim, para tu ajeitar. Ou então, amiga, trouxe aqui coisa pra gente fazer um bolo, porque tu sabe fazer um bolo. Amiga, eu tô querendo limpar aqui meu guarda-roupa, arrumar minhas coisas. Vem aqui pra casa para me ajudar a limpar. Aí eu sempre gostei de artesanato também. Aí eu ia pra casa do povo para fazer. Vamos reformar essas cadeiras aqui. Bora! Eu adorava. Quando eu me via, eu estava altamente aqui, comprometida com Deus e o mundo,
entendeu? Querendo ajudar todo mundo que me pedia ajuda. Não dá, né, bebê? Não dá. E é humanamente impossível que a gente dê conta de servir a todos que estão ao nosso redor. Então, quando eu vou lhe dizer que foi um curador da minha vida, foi quando eu realmente comecei a ter uma vida saudável, a organizar minha vida, foi quando eu comecei a dizer não para um monte de gente que chegava, não para um monte de coisa que eu queria fazer, que eu achava que era bom para mim. Um exemplo, todo final de semana eu era linda, estava pronta, arrumada para sair para alguma festa, para algum evento, para algum encontro, para alguma coisa, com as amigas, com família, enfim, com parceiro, e eu tava sempre nessa coisa. A minha semana, o meu final de semana era esse, era pronta para sair sempre. Isso me desgastava num nível que eu não percebia. Quando eu parei de fazer isso, eu disse, não, para. Foi aquela história de se parar e se observar. Eu parei e me observei. Isso que eu tô fazendo todo final de semana tá me levando para onde? Tá me levando ao quê, né? Ao quê? A ficar sem dinheiro no final do mês, a não ter reserva de emergência, a não poder ter finais de semana saudáveis em casa, curtindo a minha casa, entendeu? Olhando o que é que tem nela que eu posso melhorar, né? A minha filha, hoje em dia eu tenho filho, então pronto, eu faço muito esse exame de consciência comigo para observar como é que tá o meu comportamento com minha filha, o que é que eu tô entregando a ela, porque ela é um ser humano que necessita da minha presença. Entendesse? Eu te dei alguns exemplos aqui sobre a minha vida e sobre como eu consegui organizar a minha vida através dessa coisa de se observar. A minha ideia aqui nesse canal, eu vou já começar a encerrar esse vídeo, eu trouxe mais essa reflexão que vai ser uma ajuda aí só para trazer a gente para pensar, entendeu? Porque foi o que eu fiz comigo lá atrás e isso me ajudou tanto, isso me salvou, me tirou de tantos lugares que eu tava me colocando sem nem perceber e voltava para casa faltando um pedaço de mim, sinceramente, eu voltava para casa faltando um pedaço. E eu só percebi isso porque eu parei para fazer esse exercício de se observar todas as atividades que eu faço ao longo do dia. Cada coisa que eu faço hoje em dia, eu faço com muita consciência. Eu faço sabendo por que aquilo atrás. Um exemplo, hoje de noite eu tenho um zumba. Zumba é um exercício físico, né? E além de ser uma dança que mexe com o corpo inteiro ao mesmo tempo, com a tua cabeça, isso te ajuda, é a liberação de endorfina e tal. E ainda tô ali fazendo a manutenção do meu corpo, né? Exercitando ele, movimentando, trazendo movimento, porque o corpo, na verdade, ele precisa de movimento. Essa coisa de, eu tô fazendo alguma coisa, tô indo pra academia, você está indo levantar peso, né? Se você faz um alongamento muito bom antes de tudo, é o negócio que o corpo realmente precisa. A história de levantar peso, aí você está querendo modificar seu corpo. Você quer crescer pulmão, crescer perna, crescer braço, é outra história. O corpo realmente ele só precisa de movimento. Então, caminhada, dança, corrida, pilates, aula de alongamento, aula de yoga, pronto, é coisa que vai movimentar, trazer o corpo para ação. Isso já acorda ele, isso já deixa ele com todo o seu funcionamento, toda a sua fisiologia em dia. Entendesse? Então, assim, a história de ir pra academia é outra história, né? Mas aí também isso daí, enfim, eu espero que todo mundo me entenda, porque eu também sou da área de massoterapia, então eu trabalho muito com o corpo nesse sentido, de dizer para o meu cliente que ele precisa, que ela, né, porque eu trabalho só com mulher. Eu já tive a época que eu trabalhava tanto com homem quanto com mulher em relação à massagem, mas hoje em dia eu só trabalho para mulher. E é essa coisa toda da gente estar consciente, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Fica consciente, bebê, dentro do teu processo. Saiba o que é que cada coisa que você está fazendo na sua vida, o que é que cada coisa dessa traz de benefício ou de malefício. Entendeu? É importante que a gente esteja atento e ciente sobre todas essas coisas. E fim de papo. Vou ficar por aqui. Se tu gostou desse vídeo, curte e compartilha, né, com outras pessoas que tu acha que vai ajudar. Eu trouxe mais uma reflexão aqui. O meu canal ele é voltado para autoconhecimento. Então sempre, todo vídeo que eu solto toda semana, tem vídeo aqui no canal novo. Fora os stories, né, os shorts que eu solto ao longo da semana, né, que são vários.
mais vídeos mais completinhos, assim, um pouquinho mais longos, né, de um pouquinho mais de 10 minutos, eles são com essa pegada da gente fazer reflexão. Eu geralmente trago uma pergunta para fazer como exercício, né, de terapêutico, né, para que você vá desmontando esse esquema de gatilhos que é disparado ao longo da vida da gente por conta desses processos que a gente passou na infância, por conta de perda, por conta de ausência de pai e mãe, enfim, todas essas coisas que eu acho que todo mundo hoje em dia, graças a Deus, a humanidade está se acordando muito para isso. Tem muito conteúdo disponível, gratuito aqui na internet, exatamente sobre autoconhecimento, sobre terapias, sobre essa coisa toda da infância, né? A psicanálise, né, tá muito expandida, né, hoje em dia, é muito legal. Eu também sou estudante de psicanálise, então foi quando eu também tive a ideia de começar a gravar os vídeos, porque eu sei o quanto ajuda só de tu começar a se observar, a olhar para si, entendeu? Esse processo de autoconhecimento é a cura da vida, e eu acho que é um grande lance. Eu sempre gosto de lembrar de falar da frase que tem lá na Bíblia, né, que tem em outros cantos também. Eu não sei quem foi que escreveu primeiro, de onde veio primeiro a fonte, porque tem umas ideias confusas rolando por aí, né, na internet, mas eu sei que tem na Bíblia também, que é a ideia de você conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente sobre isso, o autoconhecimento. É você se conhecer num nível tão importante que você começa a tirar coisas e a colocar mais coisas que de verdade estão alinhadas com você. E assim, tua cabeça vai funcionar num nível tão bom que não vai faltar nada para tu no meio do caminho. Obrigada!